Salve meu tigrão, salve minha tigresa, como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Porque por aqui está tudo maravilhosamente bem. E no vídeo de hoje, seja você muito bem-vindo antes de tudo, né? Nós vamos falar sobre esse rombo que aconteceu aí no nosso Brasil, mais uma vez. Ah, mas aconteceu o mensalão, aconteceu. Ah, mas aconteceu o petrolão, aconteceu. Ah, e agora tá acontecendo de novo? Sim, está acontecendo de novo. E claro, né? É a casa de dezenas de milhares de bilhões de reais que nós estamos sendo roubado. Aí você diz assim, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso aqui. Mas o seu avô, a sua avó, o seu tio, a sua tia pode estar passando por esse problema, rapaz. E nós não estamos falando aqui de miserinha de dinheiro, não. Nós estamos falando de milhões e bilhões de reais que pessoas pobres... Claro, tem que ser o pobre, né? O pobre vai correr atrás, vai tentar resolver e não vai conseguir e fica por isso mesmo. E por conta disso, se acumulou aí em roubo, né? Arrancado do pobre, aposentado, mais de 90 bilhões de reais. E nós vamos ver, né? Vamos ver aqui o vídeo que deu origem a toda essa discussão e que abriu aí as portas para se discutir, né? Esse assalto ao povo brasileiro, que é do canal Nicolas Ferreira, o deputado que tem feito grandes coisas aí, né? Como denunciar esse tipo de esquema. Vamos lá. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Meu Deus do céu. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. Meu Deus, 90 bilhões de reais, gente. É triste, Brasil, mas é a realidade dos nossos governantes. É você que pôs ele lá, eu que pus ele lá. E aí, aconteceu a primeira, aconteceu a segunda e agora a terceira. Aí você deve estar se perguntando assim, você é bolsonarista? Eu não sou de merda nenhuma, de nenhum lado, nem de esquerda, nem de direita. Eu sou do partido daqueles que levanta de manhã cedo, sabe? Coloca a sua marmitinha na sua mochila e vai para o seu trabalho, rapaz. Que nem Lula, nem Bolsonaro trouxe aqui nem sequer uma fralda quando meu filho saiu do hospital. Se eu não levanto e não vou atrás, filhote, nada aconteceria. E quer saber de uma realidade? Quer saber de uma realidade? Tanto Lula quanto Bolsonaro ou Nicolas Ferreira, amigão, eles vão correr, sabe pra onde? Pra proteger os seus familiares, pra proteger os seus interesses, pra proteger as suas, sabe, perspectivas, pra não ser preso, pra proteger família. O filho do Bolsonaro tá nos Estados Unidos, exilado lá. Eu não sou de direita e também não sou de esquerda. Eu não sou gado e também não sou petista, lulista. Faz o L, não. Eu sou do partido do homem e da mulher corajosa que tem garra para levantar de manhã cedo e enfrentar o dia a dia perigoso que a nossa sociedade vive. Vamos lá. Só queria esclarecer isso. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos. Nossa, o Nicolas tem uma cicatriz aqui, velho, no pescoço. Caraca, será que você foi o quê, bicho? Faz. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso.
2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. Eu acho que se o Alckmin pudesse voltar ao tempo, ele tinha apagado essa frase dele da história. E na realidade, né, vamos dizer, a verdade é que o Alckmin estava muito mais certo do que qualquer outra pessoa podia imaginar. De fato, vai. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8... Caraca, o cara tem mal cara de... Caramba, olha a cara desse cara, bicho. Você tá maluco, é isso? Estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas cara, nessa situação... Indígenas, cara. Os caras vai no fim, assim, sabe, do túnel, da escuridão, da malandragem, cara. Indígenas. Meu Deus, cara. Você tá louco, olha isso. É ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa... Aí no fim disso tudo aqui, amigão, no fim disso aqui, vai acontecer igual aconteceu, sabe, na Lava Jato. Todo mundo vai sair de boa, sabe? Vai sair tranquilo, vai sair tinindo de dinheiro, tá? É o Brasil que a gente vive. Que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro... Caraca, o sindicato investigado era do irmão do Lula? Nesse angu aí tem pedra, viu? Pedra de paralelepípedo. O Lula advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de... Putz, aí você dá o paraíso na mão do cara, né, bicho? Se o cara já sabe como fazer, já tem histórico com aquilo, aí tu coloca ele pra cuidar de bilhões, milhões, bilhares de dinheiro. Aí você tá querendo dar na mão do cara o paraíso, meu amigo. Com 14 anos ele volta e cai de novo, da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. Putz, isso aí vai demorar pra passar, vai dar mau trampo. Reconhecemos, tá fazendo alguma coisa? Tá fazendo alguma coisa. Mas isso aí, ó, até lá, amigão, até lá. Nossa, isso aí vai... Nossa, não, Nicolas. Entendemos que você tá querendo ajudar, mas... Os caras vão roubar outra forma de fazer a mesma coisa daqui a alguns anos, de outra maneira, usando outro artifício, usando outra artimanha. É fogo, o Brasil é... E mais, preciso da sua ajuda. O país dos oportunistas. Pra poder pedir pra instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre
e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato. Se tiver um amigo canhoteiro que quer jogar a culpa no presidente Bolsonaro pelas fraudes aos beneficiários do INSS, você tem a obrigação moral de compartilhar esse vídeo com esse teu amigo canhoteiro para ele entender tudo o que está rolando nessa situação do INSS. Vamos lá. Em 2019, o então presidente Bolsonaro promulgou a medida provisória 871, que se transformou depois na Lei 13.846 de 2019. Quando você chega e apresenta esta lei aí para qualquer esquerdista, eles se embaralham todo. Rapidamente eles perdem o argumento, já começam a xingar você de fascista, disso, daquilo e por aí vai. E eu acho também, mas vamos dizer aqui, bem serinho, tá? Um governo vai ficar jogando pro outro. A briga vai ser essa. Ah, foi o Lula, foi no tempo Bolsonaro, não sei o que. No fim, meu filho, no fim, quem vai pagar a conta disso tudo? Vai ser Lula, seus filhos, Bolsonaro, seus... Não, eles estão bem, gente, ganhando seu salário de presidente, de sei lá que dia acho que eles foi lá. O Lula tem os seus familiares muito bem sucedidos com empresas multimilionárias. Eles vão ficar bem, filho. Quem vai pagar a conta é você, amigo. Em 2026, aí lá vem outra promessa. Tu vai comer picanha, tu vai comer café de R$25. Ai, só mais um detalhe. Quando você vê perguntas aí, a grande maioria das pessoas que votaram no Lula não sabe nem sequer o que ele fez. Você mostra coisas assim que aconteceram agora no governo Lula, os escândalos. Você pergunta, o que você achou disso aqui? O que você acha disso aqui? É um absurdo, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Foi no governo Bolsonaro. Não, é agora no governo Lula. As pessoas não sabem. Essa lei tentava evitar fraudes contra a administração pública e foi denominada Lei Antifraude. E falava, entre outras coisas, que as entidades que descontem benefícios no INSS deveriam comprovar que os filiados autorizavam esses descontos, por exemplo, através de biometria. Essa lei também penalizava os fraudadores, mas, por motivos de pressão dos sindicatos e apoiados pelos partidos da esquerda, foi revogada parte da lei por burocrática porque complicava a cobrança de dívidas que os filiados tinham com os sindicatos. A gestão financeira da sua empresa não precisa ser complicada. A maior parte dos empresários... Ou seja, Bolsonaro, ele ferrou com os sindicatos. Ele acabou com essa história de que você é obrigado a pagar imposto sindical. Imagina, velho, imposto sindical, velho. Vê se é uma coisa que faz sentido. Essa derrubada foi pela Lei 14.261 de 2021, que no artigo 9 dava autonomia ao presidente do INSS para julgar processos contra servidores do INSS por fraudes. Percebeu aí? Ou seja, a descoberta dessa fraude do INSS só foi possível porque lá atrás, no governo Bolsonaro, foi aberta a porta para essa questão. E no desespero, assim que o governo Lula voltou, né, e os sindicatos haviam perdido muito dinheiro por conta de leis do governo Bolsonaro que barraram a exploração deles em cima dos trabalhadores, eles começaram a acelerar a roubalheira, achando que estava tudo suave na nave. Só que a investigação disso aí, ó, já estava correndo há muito tempo. Só que em 2023, através da portaria 242, Carlos Lupi tirou essa potestade e transferiu a responsabilidade para seu chefe de gabinete. Essa fraude é 100% responsabilidade do governo Lula. Inclusive, vou mais longe. Tem uma portaria do dia 14 de março de 2024 que o presidente do INSS retira a responsabilidade do INSS para casos de fraude por descontos que tuvieram alegação de ser ilegais. Olha que jogada. Então, quando alguém te fale que a culpa era do presidente Bolsonaro, não acredite não. Mostra esse vídeo. Lutemos pelo Brasil que queremos e teremos o Brasil que merecemos. Meu nome é Gustavo Segre e te conto tudo isto porque no que diz respeito ao Brasil eu tenho certeza absoluta. Ainda dá tempo. E conclusão disso tudo, amigo, vai sobrar pra você, vai sobrar pra mim e vai sobrar pra aquela criança ali, ó. Eu não sei se dá pra ver, mas ele tá ali, de apenas 6 anos de idade, que não tem nada a ver com o que está acontecendo no mundo, mas que no futuro ele vai pagar as contas dessa fraude, dessa obra maligna que
esses tais presidentes aí têm, né, arrumado. Infelizmente, gente, a gente estamos nas mãos de pessoas más. Eu sou do partido daqueles que levanta cedo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sou do partido dos motoristas de aplicativo que está correndo risco aí, como eu, todo santo dia, atrás do seu ganha-pão, do sustento da sua família, correndo riscos iminentes para levar para sua casa o sustento, a fralda, o leite, o pão, o arroz e o feijão e a mistura. Eu sou desse partido. Eu não sou de Lula, não sou de Bolsonaro, não sou dessa miséria de povo aí, sabe, que só pensa em si mesmo, em proteger a sua família. Tá bom? Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária. Fique na paz e até o próximo vídeo.